vento forte daquela manhã balançava as copas das grandes árvores que cercavam a propriedade, fazendo com que as folhas secas dançassem pelo jardim perfeitamente cuidado. O som suave da natureza contrastava com o silêncio quase sepulcral que dominava os corredores internos daquela imensa residência. Era o início de mais um dia comum para a maioria das pessoas, mas naquela mansão específica, as primeiras horas da manhã sempre traziam uma atmosfera de extrema organização e exigência. Henrique Vasconcelos Ribeiro acordou antes mesmo que o despertador de seu celular emitisse qualquer som. Ele era um homem de 39 anos de idade que carregava nos ombros a responsabilidade de gerenciar um verdadeiro império financeiro. Ele se levantou de sua cama espaçosa, caminhou até o closet planejado e começou a se vestir com o cuidado de quem sabia que a imagem pessoal ditava o ritmo de seus negócios. Ele vestiu sua camisa perfeitamente passada e, como fazia em todas as ocasiões importantes, colocou seu terno preto. O terno preto era quase uma armadura para Henrique, uma vestimenta que impunha respeito e seriedade por onde ele passava. Ele ajustou os botões das mangas, olhou-se no espelho e respirou fundo, sabendo que aquele dia exigiria muito de sua atenção devido a uma fusão de empresas que vinha planejando há meses. Enquanto o empresário terminava de se preparar no andar superior, no andar de baixo, a rotina já estava em pleno andamento. Daniela Souza Carvalho, uma mulher de 34 anos de idade, caminhava com passos leves pela cozinha de azulejos claros. Ela já estava vestida com sua roupa de trabalho azul, que utilizava diariamente com muito orgulho e capricho. Daniela ajustou as luvas amarelas em suas mãos, preparando-se para iniciar a limpeza pesada da sala de estar e do escritório principal. Ela trabalhava ali há bastante tempo e conhecia cada centímetro daquela casa, sabendo exatamente onde a poeira costumava se acumular e quais objetos exigiam um cuidado especial. Suas luvas amarelas eram sua marca registrada na rotina da casa, movendo-se com agilidade enquanto ela espanava os móveis caros e organizava as almofadas do imenso sofá de tecido nobre. Henrique desceu as escadas imensas, o terno preto brilhando sob a luz que entrava pelas vidraças. Antes de seguirmos em frente com essa incrível história, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. O empresário encontrou Daniela na sala de estar, onde ela terminava de organizar as almofadas do sofá principal com suas luvas amarelas brilhando sob a claridade matinal. Henrique olhou para a funcionária e acenou com a cabeça em sinal de respeito, um gesto simples que demonstrava que ele valorizava a dedicação dela. Daniela sorriu de forma educada e desejou um bom dia ao patrão, continuando seu trabalho logo em seguida, sem perder o ritmo. Pouco tempo depois, uma pequena figura desceu as escadas correndo, quebrando a formalidade do ambiente. Era Beatriz Vasconcelos Ribeiro, a filha de Henrique, uma criança de apenas 7 anos de idade. A menina correu em direção ao pai e o abraçou apertado pelas pernas. Henrique mudou completamente sua postura firme, abrindo um sorriso sincero ao pegar a filha no colo. Ele conversou com a menina por alguns minutos, explicando que precisaria passar o dia todo fora, participando de reuniões importantes e que provavelmente só retornaria para casa por volta das 22 horas da noite. Beatriz compreendeu a situação, pois já estava acostumada com a rotina cheia do pai e prometeu que se comportaria bem durante todo o dia. Assim que Henrique se despediu e cruzou a porta de saída para entrar em seu carro, o clima dentro da casa começou a mudar sutilmente. Do topo da escada surgia Camila Alencar, uma mulher de 27 anos de idade que era a noiva de Henrique. Camila havia se mudado para a mansão há poucos meses e desde o primeiro dia demonstrava um desejo incontrolável de ditar as regras e modificar o funcionamento de tudo o que já estava estabelecido. Ela caminhava de forma imponente, observando o ambiente com um olhar crítico e focado em encontrar falhas. Camila sentia um incômodo profundo com a presença de Daniela na casa. Esse sentimento não tinha uma justificativa real, baseando-se puramente em preconceito e em uma grave incompreensão sobre a dinâmica familiar. Camila não suportava ver a proximidade e o carinho que a pequena
Beatriz demonstrava por Daniela. Sempre que a menina precisava de um conselho, de um curativo em um arranhão de brinquedo ou simplesmente de alguém para ouvir suas histórias da escola, ela corria para os braços de Daniela, que a recebia com paciência e afeição verdadeira. Para Camila, aquilo era uma afronta, uma invasão de espaço que ela acreditava pertencer a ela como futura esposa de Henrique. Naquela manhã, Camila desceu os degraus e caminhou em direção à sala onde Daniela trabalhava com dedicação. Daniela continuava com sua roupa de trabalho azul e suas luvas amarelas, limpando meticulosamente os porta-retratos de prata que ficavam sobre a lareira. Camila parou a poucos metros de distância, cruzou os braços e começou a inspecionar o trabalho da funcionária com uma expressão fechada. Ela passou o dedo indicador sobre a superfície de uma mesa de centro de madeira nobre e, embora o móvel estivesse perfeitamente limpo, fingiu ter encontrado sujeira. Camila comentou em um tom de voz alto e arrogante que o serviço estava deixando a desejar e que a casa parecia abandonada. Daniela manteve a calma, respirou fundo por baixo da postura profissional e respondeu que revisaria a limpeza daquele móvel imediatamente para garantir que tudo ficasse do agrado da noiva do patrão. A resposta educada de Daniela pareceu irritar Camila ainda mais, pois a noiva queria provocar uma reação agressiva que servisse de justificativa para uma punição. No início da tarde, por volta das 14 horas, a tensão aumentou significativamente. Beatriz estava sentada na mesa do escritório desenhando com seus lápis de cor. Daniela estava por perto, utilizando suas luvas amarelas para organizar os livros nas prateleiras mais altas do cômodo, garantindo que o ambiente ficasse impecável. Beatriz chamou Daniela e mostrou orgulhosa o desenho que tinha acabado de fazer. Era uma representação simples da família, onde apareciam Henrique com seu terno preto clássico, a própria menina, e segurando sua outra mão estava Daniela com sua roupa de trabalho azul. A criança explicou que considerava Daniela parte de sua vida e que queria que ela estivesse naquele desenho especial. Camila, que passava pelo corredor e ouvia a conversa pela porta entreaberta, entrou no escritório de forma abrupta. Ela caminhou até a mesa, arrancou o papel das mãos de Beatriz e olhou para o desenho com desprezo evidente. Camila rasgou o papel em vários pedaços menores e jogou os restos na lixeira do escritório, afirmando que a menina estava sendo influenciada a valorizar pessoas que não pertenciam à família de verdade. Beatriz começou a chorar imediatamente, assustada com a reação violenta da noiva de seu pai. Daniela não conseguiu ficar em silêncio ao ver o sofrimento da criança. Ela deu um passo à frente, retirou suas luvas amarelas com cuidado e falou em um tom calmo, porém firme, pedindo que Camila não fizesse aquilo com os sentimentos de uma criança de 7 anos de idade, pois o desenho era apenas uma manifestação inocente de afeto infantil. Aquela intervenção foi o estopim para o descontrole de Camila. A noiva sentiu que sua autoridade máxima estava sendo desafiada por uma funcionária da limpeza. Camila saiu do escritório aos gritos, chamando os outros funcionários que trabalhavam na residência. Em poucos minutos, o cozinheiro Rogério, um homem de 45 anos de idade, e o motorista Juliano, um homem de 38 anos de idade, compareceram ao saguão principal da mansão, atraídos pela gritaria incomum. Eles assistiram à cena com expressões de total espanto e desconforto, sem entender o motivo de tanto nervosismo. Diante de todas as testemunhas, no centro do grande saguão, Camila apontou o dedo na direção de Daniela, que permanecia de pé com sua roupa de trabalho azul, segurando suas luvas amarelas junto ao corpo de forma digna, apesar do tremor visível em suas mãos. Camila gritou com todas as suas forças a frase que ecoou pelas paredes altas da mansão, ordenando que Daniela sumisse daquela casa imediatamente e que nunca mais colocasse os pés na propriedade. O ambiente foi tomado por um silêncio pesado e desconfortável, enquanto a pequena Beatriz chorava baixinho, observando a injustiça acontecer sem que Henrique estivesse presente para intervir. Me conte, o que você está achando da história até agora? De onde você está assistindo? Deixe nos comentários para eu saber. O silêncio que se instala
instalou no grande saguão da mansão era tão denso que se podia ouvir o tic-tac ritmado do relógio de parede na sala de jantar. Camila Alencar mantinha o braço estendido, apontando para a saída, com uma expressão de triunfo que não conseguia esconder a sua total falta de empatia. Diante dela, Daniela Souza Carvalho permaneceu imóvel por alguns segundos. Suas mãos, que ainda seguravam as luvas amarelas, tremiam levemente, mas a sua postura continuava ereta. Ela olhou para os lados, vendo o constrangimento estampado nos rostos de Rogério e Juliano, que abaixaram os olhos por não saberem como agir diante daquela situação extrema. Daniela engoliu em seco, respirou fundo e guardou suas luvas amarelas dentro da bolsa de lona que costumava carregar. Ela não derramou uma única lágrima na presença de Camila. Com passos calmos e carregados de uma dignidade que dinheiro nenhum poderia comprar, a funcionária caminhou até o pequeno quarto de descanso nos fundos da casa. Ela retirou a sua roupa de trabalho azul com cuidado, dobrou a peça perfeitamente e a colocou sobre a mesa, vestindo suas roupas comuns de sair. Sabia que a injustiça que estava sofrendo naquele momento era grande, mas sua consciência estava absolutamente limpa. Ao retornar para o saguão principal para se retirar em definitivo, Daniela sentiu 2 braços pequenos envolverem sua cintura com força. Era Beatriz, que chorava copiosamente e implorava para que ela não fosse embora. Daniela se ajoelhou, ficando na altura da criança de 7 anos de idade, e tocou seu rosto com carinho. Ela sussurrou palavras de conforto, dizendo para a menina ser forte, obedecer ao pai e que, independentemente de onde estivesse, o carinho que sentia por ela jamais mudaria. Camila se aproximou rapidamente, puxando Beatriz pelo braço de forma ríspida e ordenando que Daniela saísse de uma vez por todas, sem causar mais drama. Juliano, o motorista de 38 anos de idade, deu um passo à frente e se ofereceu para levar Daniela até o ponto de ônibus mais próximo ou até a sua residência, pois o céu começava a dar sinais de que uma chuva forte cairia no final do dia. No entanto, Camila interveio imediatamente com aspereza, afirmando que se Juliano tirasse qualquer carro da garagem para ajudar uma pessoa demitida, ele poderia arrumar suas malas e sair junto com ela. Sem querer perder o emprego que sustentava sua família, o motorista olhou para Daniela com um pedido silencioso de desculpas. Daniela sorriu fraco, demonstrou que entendia a situação dele e caminhou sozinha em direção ao grande portão de ferro, deixando a propriedade a pé sob as primeiras gotas de chuva que começavam a cair. As horas seguintes foram arrastadas e melancólicas dentro daquela imensa propriedade. Camila parecia radiante, sentindo-se a verdadeira dona do lugar. Ela foi até a cozinha e ordenou que Rogério preparasse um jantar especial e sofisticado para comemorar a nova fase da casa, alegando que agora o ambiente estava limpo de influências inadequadas. Rogério, um homem de 45 anos de idade que trabalhava há muito tempo com Henrique, preparava os alimentos em total silêncio, sentindo uma profunda tristeza pela forma como Daniela havia sido tratada. Enquanto isso, a pequena Beatriz se trancou em seu quarto, recusando-se a sair para almoçar ou para conversar com a noiva de seu pai. O final da tarde chegou e a noite caiu rapidamente, trazendo uma tempestade que castigava as janelas de vidro da mansão. Camila andava de um lado para o outro, planejando as reformas que faria nos cômodos, agora que a funcionária antiga não estava mais lá para dar opiniões ou interferir na rotina. Ela acreditava piamente que Henrique apoiaria sua decisão. Afinal, ela era a noiva e futura esposa, a pessoa escolhida para governar aquela casa ao lado dele. Por volta das 21h45 da noite, os faróis fortes do carro de Henrique iluminaram o portão principal. Juliano correu com um guarda-chuva para receber o patrão. Henrique Vasconcelos Ribeiro desceu do veículo demonstrando o cansaço de um dia inteiro de negociações exaustivas. Ele ainda vestia seu terno preto impecável, embora tivesse afrouxado levemente a gravata devido ao desgaste das longas reuniões. Ele entrou na residência esperando encontrar o calor do lar e o abraço de sua filha, mas percebeu imediatamente que a atmosfera estava estranha. Camila correu ao seu encontro com um sorriso largo,
ajudando-o a tirar o casaco molhado e começando a falar sem parar. Ela relatou os acontecimentos do dia de maneira completamente distorcida, afirmando que Daniela havia sido extremamente insolente, que estava negligenciando as obrigações da limpeza e que tinha tentado colocar a pequena Beatriz contra ela durante a tarde. Camila concluiu dizendo que, para preservar a paz da família e a educação da menina, ela teve que tomar a liderança e expulsar a funcionária da casa. Henrique ouvia tudo em silêncio, a expressão séria moldando seu rosto enquanto ajustava as mangas de seu terno preto. Ele conhecia Daniela há muitos anos e sabia perfeitamente que ela era uma mulher pacífica, honesta e incapaz de qualquer ato de desrespeito. Antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta ou chamar os outros funcionários para entender o que realmente tinha acontecido, o som de passos firmes ecoou pela escadaria de madeira. Beatriz estava descendo os degraus vagarosamente. Em suas mãos pequenas, ela carregava uma caixa de madeira antiga, adornada com detalhes simples que pertencia ao arquivo pessoal de Henrique. Camila tentou repreender a menina, dizendo que ela deveria estar na cama e que não era hora de interromper a conversa dos adultos. Mas a criança ignorou completamente as ordens da noiva e caminhou diretamente até o pai. A menina parou diante de Henrique e abriu a caixa, retirando de lá um documento com folhas levemente amareladas pelo tempo e uma fotografia antiga. Beatriz olhou bem nos olhos do pai e, com uma voz clara que cortou o silêncio do ambiente, perguntou se ele tinha esquecido a promessa que havia feito anos atrás. A criança, então, se voltou para Camila e para os outros funcionários que começavam a se aproximar do saguão e revelou a verdade que ninguém ali conhecia. Beatriz explicou que, quando tinha apenas 3 anos de idade, contraiu uma doença grave e rara que afetou gravemente a sua saúde, colocando sua vida em risco iminente. Os médicos informaram a Henrique que a única chance de salvar a menina seria um transplante de medula urgente, mas nenhum familiar era compatível. Foi nesse momento de desespero que Daniela, que na época trabalhava cuidando da organização dos pertences da falecida mãe de Beatriz, voluntariou-se para fazer o teste de compatibilidade. Para a surpresa e alívio de todos, o resultado foi positivo. Daniela passou pelo procedimento cirúrgico sem hesitar, salvando a vida da filha do milionário. A criança mostrou a fotografia onde Daniela aparecia no hospital, sorrindo ao lado do berço de Beatriz, e leu o documento onde Henrique havia registrado o compromisso solene de que Daniela teria um emprego garantido, estabilidade e proteção naquela casa por toda a vida, sendo considerada parte daquela família. Daniela havia recusado qualquer recompensa financeira em dinheiro na época, pedindo apenas para continuar trabalhando na mansão para poder acompanhar de perto o crescimento da menina que ela havia ajudado a salvar. O impacto da revelação silenciou completamente o ambiente. Camila deu um passo para trás, a cor sumindo de seu rosto à medida que a gravidade de seu erro se tornava evidente. Ela olhou para Henrique, tentando balbuciar uma desculpa, dizendo que não sabia daquele passado e que tinha agido pensando no bem da organização da casa. Rogério e Juliano entreolharam-se, emocionados com a coragem da pequena Beatriz em trazer a verdade à tona. Henrique sentiu uma mistura de profunda vergonha e indignação. O terno preto parecia tornar sua presença ainda mais imponente e severa no centro da sala. Ele olhou para Camila com um desprezo que nunca havia demonstrado antes. O empresário afirmou que o preconceito e a arrogância de Camila tinham ultrapassado todos os limites aceitáveis e que uma pessoa capaz de humilhar e expulsar a mulher que salvou a vida de sua filha não tinha as qualidades necessárias para fazer parte de sua vida ou para ser uma referência na criação de Beatriz. Sem pestanejar, Henrique tomou uma atitude drástica e definitiva. Ele declarou que o noivado estava cancelado naquele exato momento e ordenou que Camila arrumasse suas malas imediatamente e deixasse a propriedade na manhã seguinte. Em seguida, ele se voltou para Juliano e ordenou que o motorista preparasse o carro principal. Henrique fez questão de ir pessoalmente, junto com sua filha, até a comunidade onde
onde Daniela morava para pedir perdão pelo ocorrido e trazê-la de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter sido tirada. No dia seguinte, o sol nasceu radiante, dissipando as nuvens da tempestade da noite anterior. Daniela Souza Carvalho caminhava novamente pelos corredores da mansão, vestindo orgulhosamente sua roupa de trabalho azul e ajustando suas luvas amarelas. O ambiente na casa havia mudado completamente. Agora, todos os funcionários trabalhavam com um sentimento de justiça restabelecida e Camila não fazia mais parte daquela realidade. Daniela continuou exercendo suas tarefas com a mesma humildade de sempre, mas sabendo que o seu valor e a sua história estavam gravados para sempre nos corações daquela família.